Olá, Rosalba, tudo bem? Então, a Tati está me enviando mensagem que já todo mundo está me ouvindo, mas aqui aparece só a Rosalba que acabou de entrar, não aparece mais ninguém. Então, eu vou começar. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Luísa, eu sou pesquisadora da Unicamp, eu sou formada em engenharia química, sou doutora em engenharia química pela Unicamp e trabalho como pesquisadora colaboradora atualmente na engenharia química. Mas eu gosto muito de ensinar espanhol e gosto de ensinar espanhol para brasileiros, porque eu tive bastante inconveniente quando cheguei aqui, porque como o espanhol é tão parecido com o português, eu acabava falando portunhol, né? Então eu tive que me esforçar bastante. Eu sei que eu não tenho um português perfeito, todos os dias eu aprendo, mas eu gostaria, do mesmo jeito que eu aprendi o português, eu gostaria de ensinar vocês a falar melhor um espanhol, né? Para tentar não cometer os erros que a gente é normal cometer por causa da similaridade do idioma, né? Então, eu vou começar hoje a aula que eu preparei um pouquinho da fonética. Porque se eu não falo disso no início, esses vícios de fonética que nós temos, por exemplo, com as letras R, L, D, com o português e o espanhol, então depois é bem difícil mudar. Então, hoje eu vou começar falando do alfabeto, ou abecedário. Então, eu gostaria de comentar para vocês que o abecedário espanhol, ele tem 27 letras. E eles todas são femininas. Então, eu falo la A, la B, la C. Todas são femininas. E tem a diferença do português e do espanhol, a única letra que é diferente é a N, que é N com tio em cima. O resto, todas são iguais e nós não temos a cedilha, né? Então, vocês nunca vão ver uma palavra com cedilha. Certo? Tem várias outras letras que antigamente elas eram do. Elas entravam dentro do abecedário, mas agora, atualmente, já não mais, que são a letra Che, que é a conjunção entre a C e H, Che, que seria a conjunção de C e H, C e H, Che. Essa letra já saiu do alfabeto, então agora só existe a C e a H separada. Então, essas já saíram do abecedário e as dois L, L e L. Por exemplo, palavras com dois L, eu posso falar chover, chover. Então, essas letras já não estão dentro do abecedário e se fala que são dois L's. Então, no caso, dos L's. São dos L's. E também temos a palavra, a letra G, que é o Y de vocês, G. E também temos antigamente essa letra, a gente falava que era Y. Y. Atualmente, só se fala que é G, já não se fala mais Y. Mas, por exemplo, eu falo ainda de Y, porque eu aprendi bastante antes o espanhol, né? Mas agora o correto é falar G. E para a gente diferenciar da I normal, do I normal, a gente falava o I normal, por exemplo, de igual, é I latino. Mas agora, como a outra G, então a gente não precisa separar ou definir, né? Então, G se chama G, que seria o Y de vocês, e aí é o normal, I latina. Às vezes eu vou falar aí por causa de tentar lembrar vocês que as palavras, as letras em espanhol são femininas. Certo? Então eu gostaria muito que vocês lá em casa, vocês fizessem comigo os exercícios da fonética. Porque a ideia é que vocês
comecem a falar melhor as letras, né? Então, eu vou começar pelo abecedário, eu vou falar bem devagar, mas eu gostaria que vocês me ficassem olhando a boca, porque eu percebo que no português a gente não abre muito a boca. E a língua, pelo menos eu não coloco muito no céu da boca. No espanhol, a gente coloca muito no céu da boca e nos dentes. Então, isso faz diferença para quando sai o som, sabe? Então, é bom vocês falarem certinho. E nós falamos bastante com os lábios. A, O, A, O, A, O. Então, falamos bastante, os lábios têm que se movimentar bem forte, sabe? A, O, A, O. Listo? Listo é ok. E listo é ok em espanhol da Colômbia. Por exemplo, em espanhol da Espanha, eles usam vale. Vale? Vale? Ok? Então, eu vou começar pela letra. Eu vou falar a letra e eu espero que vocês em casa, façam a repetição do que eu estou falando e tentem falar do jeito que eu falo com a boca e com os lábios, certo? Então, A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 E, 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 F, 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 G, 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 G. Uma coisa muito importante é que nós não usamos nada da garganta. A gente não fala nenhuma letra com a garganta. Isso é muito importante. Então, tentem evitar vocês, quando falam em espanhol, tentem evitar a garganta. Eu sei que no início vai ser um pouco difícil. Mas com o tempo, vocês vão se acostumando. Aí, por exemplo, vogais que são fechadas e abertas no português, no espanhol não existe isso. Então, sempre vai ser A, E, I, O, U, certo? Não existe o fechado. E vamos, então, no G. G, 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 G. Eu não estou usando a garganta. Eu estou colocando a língua no céu da boca, mas dobrada, assim. G, 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 G. E meio que jogo um respiro ou um ar para fora. G, G, G. Listo? G, H, 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 H. I, 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 I. J, 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 J. K, 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 K. L, 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 L. Essa L aqui, ela é bem importante, porque eu escuto muitos brasileiros falando o L que nem vocês, ou seja, com som de U no final, ou colocam a língua, não deixa no céu da boca. Então, isso faz com que o som saia completamente diferente. Eu gostaria que vocês em casa lá, vocês praticassem esse som do L. L, 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 L. Então, vocês têm que pôr a língua lá no céu da boca e descer a língua depois. Lá, lá, L. Listo? M, 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 N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 Q. Lamentavelmente, Q, eu sei que aqui no Brasil é terrível falar isso, né? Mas eu sei que para os brasileiros é um pouquinho complicado falar a letra Q. Porque aqui no Brasil, como todo mundo sabe, é que.
a letra, né? Mas no espanhol, então, vocês teriam que falar Q. Q. A letra R é uma das mais difíceis que a gente tem. Para muitos estrangeiros, né? É bem difícil falar a letra R. Então, o que eu recomendo é tentar vibrar a língua. Para a gente também é difícil falar essa letra. É bem difícil. E nós temos uma frase que a gente fala R com R, cigarro. R con R, barril. Rápido ruedan los carros cargados de açúcar al ferrocarril. Então, com essa frase desde criança, a gente praticava para tentar realmente vibrar a língua, porque é bem difícil mesmo. Então, eu vou pedir para vocês, aonde vocês estiverem, querem falar bem o R, então, no banheiro, lavando a mão, fazer assim, tá? Aí vocês vão, aos poucos, habituando a língua para fazer essa vibração. Então, a gente tem o som do R, quando está um R só, e quando tem os dois R's. Mas mais para frente a gente vai aprender isso. R, R. R ou R? S, 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 S. T, 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 T. U, 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 U. V, 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 V. Esse som do V, ou da V, em muitos lugares a gente não fala vaca, vacaciones. Não falamos isso, falamos vaca, vaca, vaca. Então, é como se fosse uma conjunção entre o V e o B. Então, por exemplo, eu tive muito problema aqui no Brasil, quando eu cheguei, porque, tipo, eu falava vaca. Aí eles achavam estranho, né? Tipo, você tá falando vaca com B? Não era, né? Só que pra gente, o som do V é V, vacaciones, vaca. Então, nós não focamos muito nesse V. Então, vocês vão tentar escutar uma pessoa que fala espanhol e vão ver que muita gente não fala tão pronunciado esse V. Eu, por exemplo, agora que me acostumei, depois de aprender português, eu falo vaca. Então, eu recomendo vocês, mesmo que, tipo, seja legal, porque para ser fluente, vocês vão ter que ter uns hábitos diferentes na língua, mas eu acho que deixando vaca é bonito escutar, sabe? Então, eu realmente não recomendo que vocês falem vaca, porque pode ser confuso. E pode confundir vocês também na parte escrita, né? Aí vocês não vão saber qual é com B e qual é com V. Então, vocês aprendendo certinho e lembrando que com V ou com B, então é melhor do que inventar falar, por exemplo, vaca, que nem a gente que fala desse jeito, sabe? Então, mas o som, assim, do espanhol mesmo, a gente fala vaca, 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 vaca. Não é vaca, mas também não é vaca, vaca. Aí vem W, o W, X, 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 Y, 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 Y é aquela que eu estava falando para vocês desde o início, que é o Y, não? Y, Y e Z. Z não tem som de Z, que nem no português. O som de Z, S e C, quando está, por exemplo, de decisão, esse som é bem parecido das três letras, certo? No espanhol, ou pelo menos na minha época, a gente aprendia as consonantes colocadas junto com as vogais. Então, eu vou mostrar aqui os sons que são mais comuns no português, que são a letra D, a letra R, a letra T,
assim, que são comuns de errar, tá? Porque a gente tenta falar do jeito que nós estamos acostumados, né? Então, por isso que eu falei desde o início que eu tentei trazer como eu aprendi português, tipo, tentando ter esses sons que vocês são característicos, tipo do di, do L no final com U. Então, tentar eliminar esses sons que vocês têm no português e trazer para o espanhol, para falar de um jeito mais correto, né? Então, como eu falei agora, nós aprendemos colocando a consoante, a letra, com a vogal. Então, vou falar da letra D. Então, a gente aprende assim. Da, de, di, do, du. Então, desse jeito, a gente sabe como, quando está junto com a vogal, como ela tem um som. Então, se vocês percebem, a letra D, em nenhum momento, por exemplo, se está acompanhado do I, eu vou falar de, nunca. Porque se eu falar de, é como se pra gente fosse um G, desculpa, uma G, como se for um Y, de. Então, por exemplo, vocês vão me falar, eu vou dizer, ou falando portunhol, eu vou dizer. Pra gente não é nada. Porque esse de, para nós não sabemos que de para português é o DI. Então, esse tipo de hábitos precisa ser mudados para que a pessoa que está escutando, que fala espanhol, entenda vocês. Então, de novo, e se vocês percebem, a minha boca, ela vai fechando até chegar O e U. Lembrando que nenhuma vogal nem tem som de fechado, e é meio um aberto fechado. Então, é um intermediário, mas ela não tem nenhuma vogal, tem som fechado. Então, eu vou falar da, do, du. Da, de, di, do, du. Se vocês percebem, o D eu coloco também na língua aqui na pontinha dos dentes de cima. Da, 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 de, di, do, du. E necessariamente, quando eu falo O e U, eu preciso fechar a boca. Da, do, dado, dado, dado. Então, eu vou falar umas palavras para vocês praticarem lá em casa. Dados, dados. Dar, dar, dar. De-me, de-me. Deporte, deporte. Decir, decir, decir. Decidir, decidir, decidir. Densidad, densidad, densidad. Dime, dime, dime. Dinero, dinero, dinero. Día, 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 día. Difícil, 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 difícil. Doña, 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 doña e duelo. Se vocês tiverem perguntas, escrevam aqui nos comentários, mas eu escutei que estava tendo problema no chat, mas como esse vídeo vai ficar gravado, então depois vocês podem escrever nos comentários que eu vou responder, tá? Mas a minha ideia com esse vídeo é que vocês vejam a minha boca como que... porque eu vejo com meus alunos que quando eu falo esses segredinhos da língua, o som sai muito mais bonito e sai mais perto do que realmente o espanhol. Então, lembrando que o D, de, da, de, di, do, du. Eu coloco a língua aqui em cima nos dentes e coloco da. Aí, então, o D vai sair bem mais parecido com o som do espanhol. Agora, vamos com o som da letra G. A letra G é a letra G de vocês. Também, nós aprendemos colocando a vogal nessa letra, né? Então, seria
ga, ge, gi, go, gu. O ga, ge, gi, go, gu. Porque assim, com o som do G, que seria G, ele tem dois sons básicos. Quando o G está acompanhado pelo A, O e U, o som dele é ga, go, gu. Sem usar muito a garganta. Não é g, é ga, 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 ge, gi, go, gu. E quando ele está acompanhado com a letra E, I, ele soa que nem fosse um J pra gente. Então, seria re e ri. Então, tem que tomar muito cuidado com esse som, porque é bem fácil errar, sabe? Então, eu gostaria que vocês praticassem, que às vezes, depois que eu começar no andamento das aulas, que às vezes voltem no primeiro da fonética para vocês realmente falarem, e vocês vão perceber que colocando a língua no lugar, falando com a boca mais aberta, fechada, vão melhorar o sotaque de espanhol. E sem usar a garganta e sem usar letras fechadas, certo? Então, por exemplo, para ga, go, gu, para vocês é fácil, porque vocês têm esse som. Tipo gato, é igual, gato, gato. Gorila, gorila. Gusano, gusano. Gafas, gafas. Goteira, goteira. Gusto, gusto. Gatillo, gatillo. Goma, goma. Algunas, algunas. Fuego, fuego. Ganado, ganado. Lago, lago. Agosto, agosto. Então, esse ga, go, gu, para vocês é bem fácil. O que é diferente é quando ele tem o E e o I junto. Então, o som seria re, ri. Que no caso, eu vou falar a palavra gênio. A palavra gênio escreve igual em português e em espanhol. Mas em espanhol, eu falo gênio, 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 gênio. É como se eu jogasse um pouquinho de ar para falar o re, gênio, gênio, mas sem usar a garganta. Gênio, girar, girar, girar. Gitanos, gitanos, gitanos. Agitación, agitación, agitación. Gemelas, gemelas, gemelas. Gesto, gesto, gesto. Geología, geología, geología. Gimnasio, gimnasio, gimnasio. Girasol, girasol, girasol. General, general, general. Generación, generación, generación. Eu estou repetindo 3 vezes a mesma palavra com o intuito de vocês para repetirem lá em casa, tá? Colegio, colegio, colegio. Essa palavra aqui, por exemplo, vocês falariam colégio. Então, colegio, colegio. É como se fosse pra gente um J. Colegio. Agenda, agenda, agenda. Encoger, encoger, encoger. Então, esse som do J, desculpa, do G, que seria pra gente G, la G, ela vai ter, então, 2 sons. Um quando está acompanhado por A, O, U, e o outro quando está acompanhado por E, I. Certo? Listo? Ok? Eu estava pensando, para não ficar muito longo o vídeo e vocês cansarem e assistirem várias vezes, eu só vou falar de mais uma letra e depois vou fazer mais uma live com os seguintes sons, que eu acho importantes para os brasileiros aprender. A última letra que eu vou falar, lembrem que eu estou falando feminino porque as letras são femininas. Mas eu sei que no português são masculinas as letras. Então, vou falar, então, da letra L. L.
A letra L, nós temos um som bem parecido. Só que vocês não colocam a língua lá em cima. E isso faz diferença. Eu gostaria muito que vocês, a partir desse momento, vocês fizessem pegassem, por exemplo, na internet algumas palavras que comecem por L e falassem, tanto quando o L tá lá no final, que seria Brasil, e não Brasil, não é com U, é L mesmo. Então, e vocês ficassem falando. L pra gente, ó, L. Então, a língua vai lá em cima, fica lá e desce. Lá. E nós temos o som também de dois L's, né? Então, para o L sozinho, a gente tem lá, lê, li, lo, lu. Lá, lê, li, lo, lu. Lá, lê, li, lo, lu. E quando tem dois L's, temos 3 sons diferentes, dependendo do lugar onde você esteja. Nós, na Colômbia, a gente fala como se fosse um G, um Y, no caso de vocês. Então, para a gente, seria já, je, di, jo, ju. Já, je, di, jo, ju. Mas tem lugares, por exemplo, Panamá, Bolívia, se não me engano, que eles falam llover, lo, la, le, li, lo, lu. Como se fossem dois L's de verdade. Então, tem esses dois sons. E o terceiro é o argentino, que eles falam chover, que é um som mais parecido com o de vocês, CH, né? Chover. Então, mas também é dois L's. A mesma palavra, só que com acento completamente diferente. Então, o acento colombiano é já, je, di, jo, ju. Por exemplo, llover. O panameño e boliviano é llover. E o argentino, chover, chuvioso. Então, quando vocês escutem os 3 acentos, esses 3 diferentes sons dos dois L's, é porque 2 L's. Então, vocês têm que estar com a cabeça aberta, que podem escutar esses 3 sons. Como eu estou acostumada com o som do G, já, je, di, jo, ju, então, por exemplo, eu falaria llover, llorar, llanto, llanta, lleno, lluvioso, silla, casilla, casillero, e calle. Calle é rua. Calle, e calle. Então, lembrem que a mesma palavra calle pode ser escutada como calle e calle. Então, esse seria o som do L e de 2 L's, certo? O do L, então, por exemplo, seria hola, consulado, vuelo. Lembrando que vuelo, a gente, se vocês vão a qualquer lugar, eles não vão falar vuelo, vão falar vuelo. Então, seria vuelo. Brasil. Difícil. Eu estou exagerando, porque é melhor exagerar um pouco, mas com o som, eu vou falar normal, difícil. Vou falar difícil. Mas a minha língua vai lá em cima, difícil. Então, isso que eu quero que vocês comecem a fazer. L
difícil, e deixar um pouquinho de um tempo lá a língua, lá em cima. Fácil, fácil, fácil. Tem muitos brasileiros que falam, nossa, mas eu chego lá na Argentina e ninguém me entende. Eu estou falando difícil, que é a mesma palavra, e eles não entendem. Aí eu falo, mas é lógico que a gente não vai entender, porque para a gente difícil, do jeito que vocês falam, seria com G, difícil, e com U no final. Então, para nós, não existe essa palavra, sabe? Mesmo que seja a mesma. Então, por isso que eu acho que é bem importante essa parte da fonética, para saber como você fala cada letra em junção com as vogais. Então, o que mais? Por exemplo, janta. Não sei se vocês tentam ouvir como se fosse, essas dois L seriam mais ou menos como um J de vocês, né? Janta, janta, janta. Em espanhol, são dois L's e na Colômbia, e acho que em vários lugares da América Latina, é a roda do carro, é o pneu. Janta, janta. Então, parece que fosse o som do J, né? Só que não é tão forte. Por exemplo, não é janta, janta. É janta, janta. Então, diminuir um pouquinho esse J. Janta, janta. E fazer como se fosse realmente um J. Certo? Mas lembrando que, por exemplo, chover, chover, chover. Que é de chuva, chover, chover. Então, pratiquem lá os sons, vejam e revejam esse vídeo, eu vou deixar o vídeo gravado. O seguinte vídeo que eu vou fazer é continuação desse aqui, que seria a fonética, como falar as letras, como é o som de verdade. E então vou me despedir um pouquinho em espanhol, para vocês começarem a se habituar a escutar o espanhol, certo? Entonces, los dejo por aquí. Ya les expliqué bastantes sonidos. Hoy vimos las letras del abecedario en general. Vimos la D, la G y las L y dos L's. En el siguiente video vamos a ver la J, que también es súper importante. Vamos a ver la letra ñ también. La R, que también es bien, bien difícil para ustedes. La T y la Y, que también es un poquito difícil. Entonces, me gustaría que vieran el video nuevamente, estudiaran un poquito los sonidos y por favor me escriban cualquier comentario si les gustó el video, un like. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, nos vemos en el siguiente video y espero pues les haya gustado. Si ustedes tienen recomendaciones, ¿qué les gustaría? ¿Qué videos les gustaría que yo grabara? Si les gusta mejor que yo hable más español, entonces también puedo hablar un poco más. En estos videos iniciales quería empezar a hablar un poco portugués para atraer más gente que realmente tiene un español básico y que se pueda entender un poco mejor. Pero al final les voy a empezar también a hablar un poquito en español para que empiecen a habituarse en el oído. ¿Listo? Entonces los dejo por aquí. Muchísimas gracias por asistir. Espero que se suscriban al canal de YouTube y también que le den like a los videos y también que me comenten qué videos les gustaría que yo grabara. ¿Listo? Un besito y buenas noches. Chao, chao.